Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Para quem é fã aí, para quem gosta de lobisomem, olha só. O lobisomem que quase levou minha filha. Eita, Laia! Vamos ver do que se trata então. Oi, Aninha, tudo bem? Gostaria que esse relato fosse mesmo uma simples história que alguém inventou. Mas infelizmente aconteceu comigo e com a minha família. Os nomes estão devidamente trocados para manter o sigilo. E também porque até hoje isso tudo ocorre. Isso tudo corre em segredo de justiça. Tenho vídeos que podem provar. Mas, infelizmente, enquanto o caso não for resolvido, eu não posso divulgar. Então, vamos lá. Gente, que babado! Posso contar aqui mesmo ou é pra proibidão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora lá, vamos ver. Tudo começou no ano de 2015, quando eu tinha 22 anos e o meu marido 25. Ambos recém-formados e cheios de sonhos, decidimos abrir o nosso próprio negócio. Mas não queríamos na mesma cidade em que morávamos. Eu sou filha única e ele também. E nós conversamos com os nossos pais que de início não concordaram, mas cederam e nos ajudaram financeiramente. Começamos a procurar. Depois de 3 meses achamos, em uma certa cidade, um prédio perfeito. Do jeito que a gente queria. E o preço cabia no nosso orçamento. E então começamos os preparativos para a mudança e também as burocracias da loja que queríamos montar. Enfim, fomos. A cidade ficava a 2h30 da nossa cidade natal. Não era tão perto, mas também não era tão longe. E então o nosso sonho começou. Mas nós só não sabíamos que o nosso sonho viraria um pesadelo. O prédio que compramos tinha uma casa em cima, tudo em perfeito estado. Nós amamos, era como queríamos. E eu tenho que explicar tudo direitinho para que vocês entendam o decorrer da situação. A nossa loja ficava bem na esquina de uma rua estreita, com poucas casas, e no final da rua tinha um grande terreno baldio, quase do tamanho de um campo de futebol. E no final desse terreno tinha uma mata, que era uma reserva ambiental. A vizinhança era ótima, praticamente só tinha idosos, e eu amava. Passava as tardes ouvindo as histórias deles. Nós tínhamos um funcionário também, que era de lá, e ele era um homem muito bom, só que era de poucas palavras. Já fazia 2 anos que estávamos morando lá. Cada vez mais a nossa vida ia prosperando. A loja, a loja acho que estava crescendo, estava tudo dando certo. Quando fomos morar lá, estranhamos alguns costumes que eram bem diferentes dos nossos, digamos. Apesar de não ser tão longe da nossa cidade natal, às vezes eu tinha a sensação de estar vivendo bem distante. Enfim, eu achava que estava tudo perfeito, mas Deus preparou um lindo presente. E eu engravidei, com 24 anos. Minha sogra e minha mãe eram aposentadas e sempre vinham me ajudar. Minha gravidez foi super tranquila e finalmente minha bebê nasceu. Minha filha linda e amada. Bom, ela era uma bebê tranquila, praticamente nem chorava. Quando ela completou 2 meses, eu comecei a ir para a loja de novo, que ficava embaixo da minha casa. Então era mais tranquilo. E eu tinha o conforto de casa assim que eu precisasse. Mas a minha paz estava chegando ao fim. Tudo começou no início da quaresma. O rapaz que trabalhava com a gente sempre falava para nós que ali era um lugar estranho e que era para a gente sempre pedir proteção a Deus. Minha mãe era super religiosa e ficava me pressionando para que eu marcasse logo o batismo da menina. Mas com a correria do dia a dia, a gente sempre deixava para lá. Em uma tarde de quarta-feira, na primeira semana da quaresma, eu estava na loja. E sempre deixava minha bebê no carrinho do meu lado.
Meu marido e o funcionário estavam nos fundos arrumando algumas coisas, quando do nada chega um certo senhor, que aqui vou chamar de José. Ele era morador de lá e sempre andava sujo. Era tido como louco para alguns. Ele sempre se metia em brigas. Ele chegou e entrou bem de mansinho e eu perguntei se eu podia ajudá-lo em alguma coisa, mas ele não me respondeu e encostou no balcão e ficou encarando a minha bebê, que estava no carrinho. Eu não estava entendendo nada e ele não parava de encarar. Eu já estava ficando assustada, então quando eu ia pegar minha filha para sair dali, o meu marido chegou com o nosso funcionário e disse: "Posso ajudar o senhor?" Ele olhou para o meu marido, deu um sorriso sarcástico, não falou nada e saiu. Aquilo foi muito estranho. Mas como alguns falavam que ele era doido, eu tentei não dar muita bola para isso. O dia acabou e nós fomos para casa. Lembram que eu falei que a minha filha era bem calminha? Nessa noite ela chorou muito. Não tinha nada que fizesse ela parar de chorar. Eu já estava nervosa e então liguei para minha mãe e ela me disse para eu dar um banho nela com água benta, que ela sempre trazia quando vinha me ver. E eu achei uma boa ideia, porque a noite estava muito quente, então eu coloquei água na banheira dela e dei banho. E por incrível que pareça, funcionou, e ela então dormiu. Meu marido e eu, então, fomos tomar um café ali na varanda. Meu quarto ficava de lado, então se ela chorasse, meu quarto ficava do lado, então se ela chorasse, eu escutaria. Eu sentei de costas para o final da rua, ou seja, de costas para a tal mata que eu falei, e meu marido sentou de frente para mim. Nós estávamos conversando quando, do nada, ele salta da cadeira e diz: "O que é aquilo?" Eu achei que era ele tentando me fazer medo, porque ele sabia que eu tinha medo dessas coisas. E aí eu comecei a rir. Mas a expressão que ele fazia enquanto olhava era de puro pavor. Quando eu olhei, eu só vi uma sombra grande, negra, na escuridão. Eu até pensei que era algum cachorro daqueles grandes que tinham fugido de algum quintal. Ele vinha em direção à rua e corria muito. Nós ficamos ali parados, olhando, até que aquela coisa chegou na luz do último poste e nós pudemos ver o tamanho daquilo. Era um grande cão negro. Parecia muito um Rottweiler, só que bem maior. Os olhos amarelos e as orelhas enormes batiam uma na outra embaixo do queixo. Enquanto ele corria, as orelhas batiam uma na outra embaixo do queixo enquanto ele corria e fazia um barulho como se fosse de palmas. Eu nem pensei duas vezes, eu entrei em casa correndo. A porta que dava acesso à casa era de vidro, o que não ajudava muito. Meu marido foi para a cozinha para pegar algo para nos defender e eu fui para o quarto ficar com a nossa filha. Ela dormia. Eu respirei fundo e pensei que aquela coisa não ia conseguir subir na nossa casa. É que ele ia passar, pensei que ela não ia conseguir e que ele ia passar direto. Mal sabia eu que ele já estava na calçada. Nossa varanda tinha aquelas redes de proteção para criança e eu pensei que eu estaria segura, mas não. Um silêncio tomou conta. Eu olhava para todos os lados e meu marido ainda não tinha entrado no quarto. Foi quando eu ouvi barulho de algo subindo pela parede. Ana do céu, ele subiu pela parede. Aí o desespero tomou conta. Eu pensava que aquilo entraria em casa e eu só queria defender a minha bebê. Peguei uns lençóis grossos que eu tinha e corri para o banheiro onde tinha uma banheira, eu acho, que a gente não usava, sabe? Ela vivia seca. Eu coloquei os lençóis lá nessa banheira, peguei minha pequena que ainda dormia, coloquei ela dentro da banheira, em cima dos lençóis. Quando eu ia trancar a porta, eu vi a água benta, que eu tinha dado banho nela. Peguei e saí correndo em direção à sala. Cheguei lá, vi meu marido paralisado com uma faca na mão, olhando pela porta de vidro, para aquela coisa.
Ele estava tentando rasgar a tela de proteção. Ele era enorme e naquela posição deu para ver bem do que se tratava. Era um lobisomem. Ali, na minha varanda. A barriga dele não tinha muito pelo e em alguns lugares dava para ver a pele humana. Em um ato de coragem, eu abri a porta com tudo e joguei água benta nele. Eu pensei que não daria certo, na verdade, mas não custava tentar, né? Quando a água bateu naquilo, ele soltou um uivo, meio que misturado com um grito, e caiu. Ele continuou no chão, gritando e se estribuchando, e depois saiu, soltando uns sons estranhos e correndo. Uma noite terrível, longa, quente. Meu Deus, até hoje eu posso ouvir aquele som horrível na minha cabeça. Lembram que eu falei que os costumes deles, daquela cidade, eram diferentes? Então, na quaresma, praticamente não tinha ninguém na rua à noite. Ficava um completo deserto. E apesar de todo esse barulho, ninguém apareceu na porta. Na manhã seguinte, eu liguei para minha mãe, que ficou louca. À tarde, ela veio junto com meu pai. Meu pai é sargento aposentado e trouxe uma arma para o meu marido, para nossa proteção. E minha mãe agora, mais do que nunca, insistia para que eu batizasse a bebê, porque ela falava que aquilo tinha vindo pegar a bebê. Eu ainda não tinha ligado o ocorrido a isso. Eu achava que ele tinha feito isso porque nós vimos ele. Minha mãe então foi falar com o padre, mas ele disse que não podia realizar batismo durante a quaresma. Nós então decidimos que eu ia para a casa dos meus pais até o fim da quaresma, para que eu voltasse e pudesse batizar minha filha. E assim eu fiz. Na mesma noite, eu e minha filha voltamos com eles. Meu marido ia nos ver aos finais de semana. E até que, enfim, acabou a quaresma e eu pude voltar para minha casa. Voltei no sábado à noite e o batismo seria já no domingo pela manhã. E depois daríamos um almoço para os padrinhos e para a família. Eu tinha encomendado alguns doces e salgados que ficou certo para que eu fosse pegar às 6 horas para já deixar tudo organizado para quando voltássemos. Acordei cedo e na cozinha estava meu pai, meu sogro e meu marido conversando e pareciam bem sérios. Quando eu cheguei, eles mudaram de assunto. Mas eu não liguei e fui pegar a encomenda. Era mais ou menos umas 4 ruas de onde eu morava. E então eu fui andando. Quando eu cheguei na esquina da casa da menina dos doces, eu vi aquele mesmo senhor que tinha ido na loja, sentado em uma cadeira de balanço, na frente de uma casa antiga, fumando um cigarro. Ele estava sem camisa e estava como se tivesse todo queimado. Mas a queimadura parecia recente e era mais na região da barriga e dos braços. Eu gelei na rua e então tudo ficou claro para mim. Ele me encarava e fumava. Eu sem reação olhando para ele e então ele me disse: "Vocês vêm de fora e querem mandar aqui, né? Mas vocês têm que entender que aqui é assim e eu vou pegar ela." Ai, o ódio tomou conta de mim e eu falei: "Da última vez eu só te queimei. Dessa vez eu te mato. Tente encostar nela para você ver o que acontece." Ele me olhou e sorriu. Eu saí morta de ódio, mas eu não contei a ninguém da minha família. E então fomos para a igreja. Minha filha chorava muito. Eu não conseguia acalmá-la e então decidi sair com ela um pouco da igreja para ela pegar um ar. Até que eu olho para o lado e lá está ele, maldito, olhando para mim e vindo na nossa direção. Eu fui entrando na igreja quando o padre sai com a água benta nas mãos e diz: "Aqui é terreno sagrado. O mal aqui não habita. Hoje ela se torna cristã e você e o mal não têm mais poder sobre ela." Esse homem cuspiu no chão e saiu resmungando algo que eu não sei o que era. Eu me tremia toda, mas eu não deixei o medo tomar conta de mim. Enfim, minha filha foi batizada e eu achava que o pesadelo tinha acabado. Voltamos para casa e comemoramos.
Umas 7 da noite, as pessoas começaram a ir embora e minha mãe e minha sogra ficaram para me ajudar a arrumar a bagunça, né? Por volta das 11 da noite, meus pais e os meus sogros já iam embora, apesar da minha insistência para que eles ficassem. Descemos para levá-los até a porta e ficamos conversando ali do lado de fora. Quando meu pai olha para o mesmo terreno e vê aquela coisa vindo correndo da mesma forma e gritou. Minhas pernas tremiam e aquele filme passava de novo na minha cabeça. Era ele. Meu pai não pensou 2 vezes, sacou a arma e atirou inúmeras vezes, e aquilo caiu. Ele não parou de atirar até que as balas acabassem. Todos estavam em choque, e então ele mandou que o meu sogro ficasse comigo e com a minha sogra, e com a minha mãe, e mandou meu marido acompanhá-lo. Eles colocaram o corpo na caminhonete e levaram. Depois de mais ou menos 1 hora, eles voltaram. Meu marido contou que eles levaram para uma estrada deserta para atear fogo, mas quando eles pararam e foram ver, ele já tinha tomado forma de homem, e era aquele maldito. Meu pai contou que já tinha ouvido falar sobre lobisomem, mas nunca imaginou que isso era real, até passar por essas experiências. No dia seguinte, acordamos achando que a nossa vida voltaria ao normal. Ana, meus vizinhos simplesmente pararam de falar com a gente e sempre olhavam com cara de ódio. As vendas ficaram péssimas, cada vez pior, até que nós não podíamos mais pagar as contas e então colocamos tudo à venda. Voltamos para nossa cidade natal e queríamos esquecer aquele lugar para sempre, mas até que um dia a polícia veio até nós com uma investigação sobre o desaparecimento do senhor José. E nós fomos uma das últimas pessoas que tiveram alguma desavença com ele. Nós tínhamos todas as filmagens dele subindo pela parede, dele correndo na nossa direção e do meu pai atirando para nos defender. Já se passaram 5 anos. Até hoje, nada foi resolvido. Eu sei que aquele monstro está morto, mas ainda está vivo nos nossos piores pesadelos. Essa foi a minha experiência com essa besta. É que quase custou a vida da minha filha. Assim que tudo se resolver, eu prometo mandar os vídeos. Ao todo, são 4. Beijos, Aninha. Amo vocês. Mas ele tava virado lobisomem? Vocês têm vídeo tipo de câmera de segurança? Do lobisomem fazendo isso? Do homem? Gente do céu. Eu estou ficando com medo de lobisomem agora. Não, é o que eu falo. Agora também já não sei mais. Porque eu falava o seguinte. Acredito que tem alguma coisa aí desse lance de lobisomem, mas o que eu acreditava, o que eu achava assim, é algum ser de outra, né, do astral, como tem tantas coisas que a gente vê, umas aparições aí, né, sei lá, às vezes ele pode até materializar e sumir, mas pra mim é muito difícil acreditar que uma pessoa se transforma em bicho dessa forma, assim. Será que ele faz na nossa mente a gente enxergar enxergá-lo como esse ser? Ele toma uma força, ele meio que fica possuído por algo onde ele fica muito forte e tal, mas aí a gente visualiza eles dessa forma, como com pelo, com não sei o que, com focinho, com orelha, mas na verdade ele tá realmente, tá mesmo é como um homem, mas a gente vê de outro... não sei, gente, mas custa acreditar que o negócio cria pelo, assim, sobe pelo, depois some. Será que é uma coisa que ele gera na nossa mente pra gente ficar com mais medo ainda deles? Não sei, porque aí eu me lembrei daquele outro relato do fazendeiro lá também, do segurança que foi trabalhar naquela fazenda, e aí o fazendeiro falou, é esse fulano que tá atacando de novo, e foi a mesma coisa, os seguranças cercaram o tal lá e neutralizaram o bicho, e depois virou homem, e ele já sabia quem era, ali na fazenda. Tem um outro relato também da mesma coisa, que também neutralizaram um outro lobisomem numa outra fazenda. E agora esse, não faz tempo, gente, no meio da cidade. Olha, sei lá, deixem a opinião de vocês aí.
E eu fico pensando as coisas, né? Ai, meu Deus. Ó, falando aqui, eu já contei isso pra vocês, mas tem uma moça lá da minha cidade que ela também tava com um bebê novinho e ela relata que o lobisomem arranhou a porta da casa dela, atrás do bebê. Ela escutava, ela escutava e via que o bicho estava arranhando, e eram arranhões que vinham bem do alto. Não dava para um cachorro arranhar naquela altura. E eram arranhões pesados na porta da casa dela. O bicho veio e parou na porta e ele queria entrar. E ela tava com uma bebê novinha também. E isso, assim, é pessoa que a gente conhece. E ela relata que o lobisomem literalmente bateu na porta dela. E eles acreditam realmente que eles vão muitas vezes atrás de bebê que não é batizado, né? Não sei. E ela relata isso. Que realmente... nossa, tem... Sei lá, eu fico meio assim, sabe? Eu não duvido, não quero duvidar das coisas, mas é muito difícil acreditar até que acontece com a gente, né? Não quero que aconteça nada comigo, não. Mas lembra de um outro relato também, que a mãe, ela tava sozinha em casa com uma espingarda e o bicho começou a rodear a casa e ela também tinha criança lá junto com ela, que a hora que o bicho botou o olho assim na fresta da casa de madeira, ela botou a espingarda e deu? E depois o bicho ficou cego, sei lá, perdeu um olho e não sei o que. Ela falou, apareça de novo que você vai ver que você não vai perder só o olho não, você vai perder a vida, algo assim. Vocês lembram desse relato? Eu não lembro o título também. Mas, gente do céu, digam aí, comentem com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, beijos e fui.